Entrevista com Café. Agora sim, sexta-feira, dia de muitas entrevistas, muitos assuntos para a gente tratar aqui. E agora a gente vai falar de uns assuntos que muito, mas muito me interessam, eu sou entusiasta, que é o tratamento, a psicoterapia, o tratamento terapêutico. A gente devia ter nesse país bolsa terapia, sabe? Sim, né? sim. Deve ter um destacamento no Ministério da Saúde, né, para esses profissionais que cuidam, que nos ajudam a nos entendermos mais, a entendermos os nossos processos, a sairmos das nossas bolhas, dos nossos armários, travarmos não uma batalha, né, mas um olhar mais amoroso com as nossas questões, porque às vezes a gente vai para o embate ferrenho, né, aquela coisa de dar murro em ponta de faca, acaba se machucando, minha gente, ainda mais. E todo mundo que tiver a oportunidade de se trabalhar, de ter um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, enfim, a linha que você adotar, tenha, porque é muito bom. E a gente vai conversar agora com ela, Maria Joselma Prates, pedagoga e psicóloga clínica, que além de fazer esse trabalho, um trabalho primoroso com os seus pacientes, criou uma plataforma, Silvana Freire. Exato. Para reunir profissionais, os colegas, né? Startup baiana, que massa. Oi, isso. Pice. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Silvana. Bom dia. Ouvintes. Como está indo de quarentena? Em casa, cuidando da minha família, cuidando de mim e dando atenção aos meus atendimentos, né, ao acompanhamento psicológico das pessoas que eu já acompanhava no processo de atendimento presencial mesmo, né? Sim. E com a pandemia, estamos agora de forma online. Que bom, né, que as pessoas entenderam a importância do tratamento, da terapia e continuaram. Não houve... Eu tenho conversado com muitos profissionais da área, né, colegas seus, e boa parte me diz isso, que os pacientes migraram mesmo, saíram do atendimento presencial, que nesse momento não é possível, e foram, sim, para as plataformas digitais continuar as suas terapias, né? Exatamente. Isso foi muito bom porque a gente sabe das consequências psicológicas, né, do distanciamento, do isolamento e de coisas assim tão inesperadas e impactantes quanto é essa pandemia, né? Então, de alguma forma, essa possibilidade do atendimento online veio facilitar e ampliar ainda mais os serviços psicológicos. Clientes novos estão chegando também? Sim, muita adesão de pacientes novos, né? A psicoterapia online, ela tem uma receptividade muito boa com pacientes de todas as idades, né? E tem chegado pessoas novas, sim, a plataforma está aí para poder fazer essa divulgação, mas também os próprios pacientes do consultório, né, aderiram com muita facilidade, outros já estão vindo também. Que bom. Que bom, né? Doutora, a gente tem falado aqui, né, durante esse período, principalmente, de todas essas mudanças, né, de cada um, do seu próprio tempo, de se cuidar mais, de cuidar da sua casa, de dedicar um tempo para si, né, e quando a gente fala em terapia, em psicologia, é algo também que passa por isso, sim, por esse cuidado. Eu queria saber da senhora como é que tem sido, né, essa procura. A senhora disse agora que já tem clientes novos, né, então essa procura tem sido muito por essas pessoas que estão se sentindo, de repente, mais sozinhas durante a pandemia, perceberam que precisavam conversar com um profissional sobre isso, pessoas que de fato têm sentido uma outra diferença no seu aspecto psicológico e perceberam que sim, que precisam desse acompanhamento. Como é que tem sido a chegada desses clientes? Quais são essas demandas, as principais demandas, digamos assim? Certo, Rita. As principais demandas, vou começar por aí, porque envolve exatamente a percepção que cada um tem daquilo que está sentindo, né? Sim. E isso, com a pandemia, parece que amplificou mais ainda. Então, nós temos pessoas que procuram porque se sentem muito tristes, porque sentem muito medo, muito pânico. Então, elas acabam procurando mesmo, percebe que precisa de ajuda. Tem muita gente que está com essa percepção, né? E também os familiares, né? As pessoas estão mais em casa juntas, então um familiar fala que
precisa, e essa pessoa acaba se despertando mesmo para fazer. Muitas vezes até fala que já desejava fazer uma psicoterapia e não conseguia ou não tinha um acesso muito mais fácil, né? E agora parece que essa condição toda se ficou mais facilitada. Outra coisa que as pessoas às vezes reclamam, né? Antigamente, eu já estou tratando assim, antigamente, quando a gente ia ao consultório, as pessoas reclamavam não pelo trabalho do profissional, mas pela sua própria condição de renda, de que não teriam dinheiro para dispensar numa terapia, que a sessão de terapia... Muita gente ainda hoje me fala assim, Rita, mas terapia é para rico, né? Terapia não é para mim, não dá, a conta não fecha, tem que ir toda semana, não dá para fazer 2 vezes ao mês, né? O ideal é que se faça toda semana, pelo menos uma vez por mês, mas aí as pessoas falam dessa coisa do preço, né? Da adequação do valor do profissional, do trabalho do profissional, com a renda do seu cliente, né? De boa parte daqueles que gostariam de fazer, mas que não tem, o fundo fixo não fecha. E isso a plataforma também trouxe, né? Exato, Rita. Em 2019, eu consegui tirar do papel essa ideia de que a psicoterapia poderia ser mais acessível, né? Poderia atingir mais pessoas que de alguma forma, que não têm plano de saúde, né? Que esse é um dos propósitos claros dessa plataforma, é atingir pessoas, né? São 164 milhões de pessoas que não são, né? E ao longo da minha experiência, fui percebendo que a queixa, uma delas, né, não faço terapia porque é caro, então começa muitas vezes, né, e não dá continuidade, não sustenta isso de alguma forma. Então, a pessoa que não tem plano de saúde, né, que também é uma forma de acesso, ela tem 2 caminhos, ela vai para o atendimento gratuito ou tenta fazer uma psicoterapia com um valor mais, né, difícil de manter e fica assim, nessa condição de não dar continuidade. Ao perceber isso, final de 2018, eu comecei a ter uma ideia, né? E encontrei pessoas que acreditaram na minha ideia e saiu do papel em 2019 e hoje nós estamos já com psicólogos de 6 estados e a plataforma funcionando muito bem e possibilitando esse acesso, né? Essa questão do valor é um ponto importante, foi uma pesquisa muito bem feita, tentamos encontrar um ponto de equilíbrio, né? Entre esses 2 polos, entre o gratuito e o valor muito acima do poder aquisitivo de uma grande maioria de pessoas. E assim, de alguma forma, a plataforma traz essa possibilidade, né, de possibilitar a psicoterapia para mais pessoas. Inclusive, né, agora, nesse momento, não está acontecendo presencialmente, mas esse agendamento através do site da plataforma pode ser para um atendimento presencial ou para um atendimento online, né? Exatamente. Tem as 2 coisas na plataforma, né? Nós, psicólogos, temos que seguir as regras hoje estabelecidas para o atendimento presencial. Então, os consultórios que já estão com essas regras em dias, né, já estão conseguindo trabalhar, já estão voltando. Alguns colegas que estão na plataforma já estão realizando atendimento presencial e também está lá disponível essa escolha, né, do atendimento preferencialmente online, né? Os psicólogos que estão lá são credenciados, devidamente registrados pelo Conselho de Psicologia e cuidam exatamente de todas as orientações que recebemos do nosso conselho nesses critérios da psicoterapia online. Tá? É bem interessante porque, apesar de parecer ser um processo frio, é também uma modalidade muito eficaz de atendimento psicológico, né? E tem, assim, me surpreendido, embora eu já quisesse migrar também fazer esse trabalho, mas tem me surpreendido os ganhos, né? Os benefícios com a psicoterapia online são
muito similares da psicoterapia presencial também. Ai, que ótimo. Eu, inclusive, ia perguntar isso agora, doutora, só porque a senhora pontuou aí, né, com relação a esse atendimento online. E esse ganho, né, como a senhora fala, esse ganho praticamente da consulta ali presencialmente. Por exemplo, a pessoa está em casa, eu na minha casa, eu, Silvana, tô aqui na minha casa, conversando, Sim. né, naquela consulta com o psicólogo naquele momento. Isso, de certa forma, facilita, por exemplo, para que esse cliente, ele fique mais à vontade, ele fale mais. Como é que a senhora tem percebido isso? Porque, às vezes, o ambiente de um consultório, né, ali, do local da terapia, essa pessoa se sente um pouco inibida, acha que não está tão à vontade naquele espaço. Como é que tem funcionado isso? Olha, a regra do atendimento psicológico envolve os cuidados com o sigilo, né? Sim. E isso também funciona na psicoterapia online. Então, há uma preparação do psicólogo com o paciente, Sim. orientando sobre essas regras, né? É muito importante que o paciente fique num espaço reservado, Sim. que ele diga para os familiares que naquele momento ele está em terapia, para não ser interrompido, porque é muito importante que ele se sinta tão confortável quanto, tão à vontade quanto ele estaria numa sala de psicoterapia que é bem preparada e bem cuidada para essas questões do sigilo. Tá? O psicólogo também, ele deve manter, né, no seu ambiente, é um home office, né, só que é Sim. um home office muito mais bem adaptado no sentido de preservar esse sigilo, né, então não pode ser interrompido, tem que cuidar dessas questões com muita, digamos assim, com muita atenção mesmo, né. Olha, tem uma outra coisa que tem uma pessoa que perguntou aqui agora, achei curioso isso. Não se identifica, mas diz assim: vocês estão falando aí de terapia e tal, mas eu gostaria de saber, a pessoa faz terapia a vida toda? Nunca recebe... Acho essa história meio esquisita, porque todo mundo que eu conheço faz terapia há anos e nunca diz assim, acabei a minha terapia. É assim mesmo ou eu sou ignorante? Rita, isso depende muito, né? Os benefícios possibilita essa condição, né, da pessoa gostar tanto e querer dar seguimento por muito mais tempo do que talvez, assim, o processo da abordagem que o psicólogo use, né, esteja ali funcionando e sendo executado. Mas a psicoterapia, sim, tem começo, meio e fim, é um processo técnico, né? A psicologia é uma ciência, né? Então ela tem instrumentos no sentido de técnicas de intervenção que tem objetivos, né? Tem os pontos para chegar, que o psicólogo sabe muito bem manejar. Então, de alguma forma, esse tempo, esse time, ele é muito sutil, depende de paciente para paciente, né? Depende do que o paciente está ali disposto a trabalhar na sessão, porque tem gente também que, né, o paciente vai, chega, mas ele demora de acessar as questões que de fato precisam ser trabalhadas durante o processo. E não é uma coisa que é tirada a fórceps, né? É preciso dar um time de fala ali do paciente, a gente tem que respeitar muito o tempo de fala do paciente, né, do que ele está trazendo ali, porque senão seria um processo manipulatório, e não é assim que o trabalho do psicólogo funciona. A gente está conversando com Maria Joselma Prates, ela que é pedagoga e psicóloga clínica. A gente está falando sobre o processo terapêutico agora no chamado novo normal, né, fora dos encontros presenciais, por conta mesmo do que preconiza a Organização Mundial de Saúde, as autoridades municipais. Então, enquanto a gente não pode voltar aos consultórios, né, de uma forma mais frequente, então que tenhamos sim, que continuemos sim as nossas terapias pelo meio virtual. E aquelas pessoas que querem aderir a uma terapia, existe agora uma plataforma, Oipice, né, que você pode escolher o seu profissional. Geralmente esse encontro com o profissional ou a profissional é por indicação, não é, Maria Joselma? Ainda é assim? Alguém que indica para outra pessoa, né? Um amigo que fala, não, a minha terapeuta assim assado, ou o meu psicólogo, ainda é desse jeito? Porque eu sei que tem pessoas, por exemplo, para outras especialidades, né, que abrem o caderninho do convênio e vão no médico, escolhem ali os médicos que estão ali listados e pronto. Mas ainda é desse jeito na psicologia?
Olha, isso acontece sim, ainda existe esse procedimento de indicações, mas também é importante a gente lembrar que muitas vezes o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E é muito interessante como a indicação, ela pode funcionar, mas a pessoa acaba depois migrando para outro profissional, porque de alguma forma não é aquele aspecto que está sendo trabalhado ali que de alguma forma está funcionando para o paciente. Então, na plataforma WIPSI, nós temos vários colegas que têm lá o histórico explicando direitinho o que ele trabalha, como é que ele faz o trabalho dele, qual é a especialidade dele e dela também, né? Na maioria das vezes, nós no Brasil somos mais psicólogas do que psicólogos. Então, a pessoa pode fazer aquela leitura e ver se aquilo que está sendo trabalhado por aquele colega se encaixa no que ela está sentindo, né? Na referência que ela tem dos próprios sentimentos ou pensamentos ou comportamento que ela está observando ali. É uma forma também de escolher, né? De fazer essa seleção sem necessariamente ter uma indicação de uma terceira pessoa. Entendi. Tem uma outra situação aqui que a pessoa está me perguntando. 999476363 é o nosso WhatsApp, pode perguntar, fique à vontade. Rita, nunca entendi direito a diferença entre terapeuta, psicólogo e psicanalista. Sei que o psiquiatra pode também ser habilitado para fazer uma psicoterapia e ou psicanálise. Mas quem diz se a pessoa é maluca ou não? Meu Deus. Adoro os ouvintes. É porque tem aquela diferença também do que pode prescrever medicação e do que não prescreve, mas né? o ouvinte ou a ouvinte já chegou assim. Ai, meu né? Deus. O ouvinte ou a ouvinte já chegou assim. Ai, meu né? Deus. Mas você sabia que existe isso? E às vezes a pessoa, né? Sim. Porque diz que está indo fazer aquele tratamento, pra família, a pessoa acha que é maluca, porque está, assim, não denegrindo maluca, né? Na forma de denegrir a palavra. Denegrir? Perdão. Depreciar. Depreciar, olha pra isso. Ainda bem que Rita tá aqui pra me lembrar. Olha que eu li o livro, viu? Mas enfim, seguindo, depreciar, né? E muitas vezes a pessoa faz essa associação, né? Acha que só vai para o psiquiatra, para o psicoterapeuta, aquela pessoa que tem algo grave, né? E que não necessariamente é. De fato, às vezes tem algo que precisa ser trabalhado, né? É verdade, Rita. Essa confusão, ela é antiga, né? Até por falta, talvez, do acesso à informação que hoje nós temos, né? E isso veio repercutindo ao longo do tempo. O psiquiatra é um médico de formação médica, né? E ele tem todo um instrumental médico para trabalhar as questões mentais. A psicoterapia é um instrumento que também pode ser realizado pelo médico, o psiquiatra, no caso. Eles podem utilizar abordagens e, assim, historicamente, essa abordagem era a psicanálise, e aí a gente tem que fazer esse paralelo. A psicanálise é uma teoria, uma grande teoria, que foi, né, há mais de 100 anos, criada por Freud, e que veio junto, caminhando com a medicina psiquiátrica e ganhando destaque no mundo inteiro. Então, de alguma forma, isso está aí caminhando junto até hoje. Mas, necessariamente, o psicólogo, que é um profissional que é de uma outra área, que é a área de ciências da psicologia, ele vai trabalhar os aspectos comportamentais, dos sentimentos, das emoções, né? E pode utilizar várias abordagens, várias teorias, e inclusive uma delas é a psicanálise, né? Que pode ser utilizada aí nos atendimentos e nas intervenções no processo psicoterápico. O terapeuta já entra numa escala muito mais variada, né? Uma terapia, né? E aí pode ser um aspecto mais holístico, mais aberto, necessariamente. Entendi. Não precisa ser um psicólogo, pode ser entrar numa outra atividade, né? Um processo de massoterapia, por exemplo, né? Necessariamente não é uma pessoa que se forma e faz uma atividade dessa, não é um psicoterapeuta.
Então, temos essas diferenças, né? Entendido. Aqui tem outra pessoa, Moisés de Aracaju. Moisés voltou. Diga, Silvana, vá. Faça a pergunta de Moisés. Moisés de Aracaju mandou mensagem aqui e diz o seguinte: Sim. Muitas pessoas têm medo de ir, aquilo que você falou. Sim. Muitas pessoas têm medo de ir ao psicólogo ou dizer que está fazendo, porque pode ser rotulado de incapaz. Como diferenciar uma pessoa com doença mental de um paciente sem a doença mental? Ele colocou um paciente comum. A doença mental, ela, na maioria das vezes, ela é incapacitante, né? A pessoa não tem uma funcionalidade de sua vida cotidiana, não consegue trabalhar muito bem, não tem uma vida familiar muito, né, nas relações sociais, não funciona muito bem, não se articula. Então, a gente pode caracterizar, assim, né, uma doença mental nesse aspecto. Mas é bom lembrar que o nosso cérebro é um órgão, como qualquer outro, né? Como um fígado, é um órgão que precisa também de cuidados. E muitas vezes, pequenas questões, como a gente fala muito de ansiedade, ela pode desencadear grandes outros processos, né? A ansiedade é um sintoma de base de várias outras doenças mentais. Então, se a gente já consegue fazer intervenções, acompanhamento nessa base, a gente consegue, sim, evitar um caos maior lá na frente. Então, de alguma forma, essa condição de cuidar melhor dos seus pensamentos, das emoções e de como você reage em fazendo os seus enfrentamentos diante dos desafios que a vida nos oferece, como, por exemplo, a pandemia, né, nós podemos aí nos articular e fazer viver melhor, né, de forma mais harmônica, aí, com mais tranquilidade, como você mesmo se referiu, e com mais amorosidade, né? Sim, sim. E assim, Rita, falando agora, né, pontuando aquela questão que o ouvinte trouxe pra gente, Jocelma, sobre não ter alta nunca, né, se a pessoa passa a vida toda fazendo. E me veio uma dúvida, né, que eu acho que pode ser também o questionamento de outras pessoas, que, por exemplo, às vezes a pessoa procura o psicólogo, o psicoterapeuta por um gatilho, por uma situação pontual que aconteceu, ou a perda de uma pessoa da família, ou uma separação, né, ou a perda de um emprego. Houve um fato para que essa pessoa sentisse a necessidade de buscar ajuda. E aí, a partir dali, né, começam, de repente, a ser trabalhadas outras questões, digamos, naquele aspecto para o qual ela procurou esse profissional, aquilo se resolve, ok. Mas aí, a partir dali, ela descobre outras demandas, né? Isso acontece com muita frequência, e aí a pessoa vai continuando, tratando outras frentes, digamos assim, né, outros aspectos. Sim, sim. Um exemplo disso é a questão da orientação profissional, né? Sim. Que ocorre muito. A pessoa fica ali naquela dúvida da escolha profissional e muitas vezes vai procurar ajuda de um psicólogo para trabalhar essa questão. É bem pontual, é um foco que a gente chama, né? No trabalho da psicoterapia, nós temos uma abordagem que é a psicoterapia breve, que ela foca, né? Vai direto ao ponto e trabalha aquelas questões. Mas durante o processo vão surgindo aspectos que estão ligados, por exemplo, à dificuldade da escolha, e não é ali só específico daquele momento, né? Então, a terapia ela pode se estender por conta disso, ou o psicólogo dá continuidade no processo, ou ele encaminha para um outro colega que vai dar seguimento àquele tratamento de forma mais aprofundada, né? Querida, olha, são 7h35, muitíssimo obrigada pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Oi, Psi, né? Oi, Psi. Rita. Psi é de Psirico, né? Oi, Psi. Oi, Psi, isso. Oi, Psi. Oi, Psi, né? O nosso site é www.oipsi.com.br, tá? Pronto, tanto para profissionais quanto para clientes, pacientes. Oi, desculpa. Tanto para profissionais que queiram aderir, quanto para clientes e pacientes buscarem os seus profissionais lá. Sim, uma plataforma aberta nesses dois pontos, né? Nesses dois polos. Vamos chamá-la de uma ponte que faz essa união, né? Entre o profissional e o paciente. Oi, Psi. Querida, muito obrigada, Psi. Viu? Eu que agradeço, Rita. Muito obrigada. E vamos seguindo aí nesses tempos, né? Sim. Aguardando. Tá passando, melhores. tá mais perto do que longe.
É verdade. E veja como a quarentena é de fato uma quarentena de oportunidades. Ó o que está acontecendo no mundo da psicologia. Obrigada, viu? Obrigada também. Obrigada, Silvana. Tchau. Obrigada, tchau. A gente conversou com Maria Joselma Prates, pedagoga e psicóloga clínica. E durante